Amados intercessores e intercessoras, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam a todos vocês. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso sobre ministério profético, né? E hoje o nosso assunto é sobre os profetas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos encontrar algumas categorias de profetas. Temos os profetas anteriores à monarquia, que vai até Saul, os profetas da monarquia, então tem vários profetas que atuaram durante a monarquia. Temos os profetas escritores, e são vários profetas que foram escritores, né? E nós vamos falar sobre cada um deles hoje na nossa aula, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva, com o nosso curso sobre Ministério Profético. Bom, falando primeiramente sobre os profetas anteriores à monarquia, nós temos até Saul, Abraão, em Gênesis 20, versículo 7, Deus diz ao rei Abimeleque que Abraão é profeta e que ele interceda em favor do rei. Aqui fica claro que o profeta também é um intercessor. Olha que coisa linda. O profeta é um intercessor. Se você é um intercessor, você pode ter certeza que Deus tem derramado sobre a tua vida uma unção profética. Moisés, Deuteronômio 18, 15, 34, 10. Moisés foi um grande profeta. Ele conheceu a Deus intimamente, pois falava com Deus face a face. E aqui é outra característica muito importante do profeta. O profeta é uma pessoa que conhece a Deus com muita intimidade. Bem diferente dos crentes comuns, né? Muitas vezes, cristãos comuns, né? Que não estão no desempenho do ministério profético, lutam muito para entrar na intimidade de Deus, mas os profetas têm um acesso bem mais amplo à presença de Deus. Miriam, em Êxodo 15, 20 a 21, Miriam também é chamada de profetisa. Ela profetizou através do seu canto. E, aliás, esse também é um detalhe muito importante sobre o ministério profético, porque ele pode atingir pessoas que atuam na área do louvor. É verdade, muitas pessoas que ministram no louvor têm uma unção profética poderosa sobre a sua vida. Geralmente, quando eu visito uma igreja, né, eu prego em muitas igrejas por esse Brasil afora aí, e eu tenho esse discernimento. Às vezes eu percebo uma pessoa que tem uma unção profética muito forte sobre a vida dela, né? Então, Miriam é um exemplo. Débora, em Juízes 4:4, ela foi profetisa e juíza. Através de seu dom profético, ela liderou Israel. Olha só. Então, aqui nós temos uma profetisa que se tornou uma líder da nação. Profeta anônimo na época de Gideão, em Juízes 6, 8 a 10. Num tempo em que Israel estava oprimido debaixo do jugo dos midianitas, Deus lhes enviou um profeta desconhecido. Nem sempre o profeta era conhecido, mas isso não era importante para eles, pois o grande objetivo do profeta era comunicar a palavra de Deus. E isso deve ser uma característica muito importante também dos profetas dos nossos dias, porque muitas vezes o dom de profecia nos coloca numa posição proeminente, né? O profeta é aquele que traz a palavra, que traz a revelação. As pessoas buscam muito o ministério profético, e isso pode subir a cabeça do profeta. E assim, muitos acabam se tornando falsos profetas por causa dessa indução maligna até, né, no coração do profeta. Samuel, em 1 Samuel 3:20, Deus se manifestava a Samuel pela sua palavra, e Samuel comunicava a palavra de Deus para todo Israel. Bom, agora vamos para os profetas da monarquia. Nós temos Natã, em 2 Samuel 7:2 e 12:25. Natã profetizou para Davi acerca da construção do templo por Salomão. Ele deu a Salomão o nome de Gededias, por ordem do Senhor. Gade, em 2 Samuel 24:11. Gade era profeta pessoal de Davi. Então havia profetas que atendiam de maneira mais pessoal os reis, que permaneciam na presença dos reis, trazendo para eles a palavra de Deus. Zadok, em 2 Samuel 15:27, era vidente, um profeta que era capaz de predizer coisas futuras. Emã, 1 Crônicas 25:5. Emã também era um profeta pessoal do rei.
Aías, em 1 Reis 11, 29, 14, 2 a 18. Aías profetizou sobre a divisão do reino. Ele profetizou a Jeroboão que ele reinaria sobre as 10 tribos. Aías também entregou para a mulher de Jeroboão a palavra de juízo sobre ele por causa de sua idolatria. Jeroboão foi condenado a perder o filho e toda a sua casa real devido à sua rebeldia contra Deus. Então, Aías, ele foi um profeta que entregou uma palavra dura para o rei. Homem que falou contra o altar de Jeroboão, em 1 Reis 13, de 1 a 10. Este profeta profetizou para Jeroboão acerca do rei Josias, que traria uma restauração para o reino, destruiria os sacerdotes e toda adoração aos falsos deuses. Nós temos também um velho profeta de Betel, em 1 Reis 13, 11 a 32. Este era um profeta mentiroso, que desviou o profeta da obediência a Deus e provocou a sua morte. Deus entregou a palavra de morte ao profeta através do próprio profeta velho que o enganou. Então aqui nós vemos um profeta desviado, né, irmãos? Havia também profetas que faziam uso da profecia para a satisfação de seus interesses. Semaías, em 2 Crônicas 11, 2 a 4 e 12, 5 a 15. A palavra de Deus, vinda por intermédio de Semaías, convenceu o rei Roboão e todo Israel a não guerrearem contra seus irmãos. Mais tarde, Semaías entrega uma palavra de juízo para o rei Roboão. Mais uma vez, a rebeldia de um rei é tratada por Deus. Dessa vez, Roboão será escravo de Sisaque, para aprender a diferença entre servir a Deus e servir aos seus inimigos. Nós temos também Ido, segundo Crônicas 9, 29, 13 e 22. Ido era um profeta vidente. Ele também teve visões acerca de Jeroboão. Ele escreveu comentários acerca de Abias. Azarias, em 2 Crônicas 15, 1 a 8, profetizou boas palavras da parte do Senhor para o rei Asa. Debaixo da palavra profética que veio através de Azarias, Asa cobrou ânimo e lançou fora as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Aqui em Azarias nós vemos uma característica importante, um profeta. O profeta normalmente ele luta, ele batalha pela preservação do culto, pela preservação da integridade do culto, né? Dizemos aqui que ele renovou o altar do Senhor, né? E o profeta tem essa função, muitas vezes, de colocar o culto, a adoração a Deus em ordem. Hanani, segundo Crônicas 16, 7. Hanani explicou para o rei Asa porque o exército do rei da Síria escapou-lhe das mãos. Ele confiou no rei da Síria e não no Senhor. Então Hanani era um profeta que intervia até nas questões referentes à guerra. Jeú, filho de Hanani, aparece em 1 Reis 16, 1 a 12. Eliezer, em 2 Crônicas 20, 37. Eliezer profetizou contra o rei Josafá. Elias, que aparece, né, numa história bem detalhada em 1 Reis 17 até o capítulo 19, foi o grande profeta que enfrentou a rainha Jezabel e matou os profetas de Baal, trouxe restauração para o culto a Deus no período do reinado do rei Acabe. Eliseu, que veio logo depois de Elias, em 1 Reis 19, 19 a 21, foi discípulo de Elias e profetizou após ele. Eliseu também foi um grande profeta, e tanto Elias como Eliseu nos mostram como que o ministério profético tem uma amplitude extraordinária de trazer realmente não somente a revelação, mas a imposição da vontade de Deus na vida de um povo, né? Como foi o caso do povo de Israel. Temos um profeta em 1 Reis 20, 3 a 28, este profeta, cujo nome é desconhecido, profetizou sobre grandes vitórias que Deus deu a Acabe. Micaías, em 1 Reis 22, 8 a 28, era um profeta odiado pelo rei Acabe, porque não falava palavras bajuladoras, mas falava a palavra de Deus. E certamente todo profeta que decidir falar a palavra de Deus, que não for aquele profeta que só vai trazer palavras boas, né, que vai exortar realmente as pessoas ao arrependimento, não será muito bem visto, como foi o caso de Micaías. Temos Zacarias, em 2 Crônicas 24, 20, que trouxe uma palavra dura para o povo. Como eles abandonaram a Deus, Deus os abandonaria. E temos também um profeta em 2 Crônicas 25, 15,
profeta que foi enviado contra Amazias, porque Deus se irou contra ele. Bom, então esses são os profetas que profetizaram antes da monarquia e durante a monarquia. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre os profetas escritores, tá bom? Nosso tempo já terminou para a nossa aula de hoje, então nós vamos ficar por aqui. Mas a grande lição que eu quero trazer para você, meu querido intercessor, você que tem sobre a sua vida o ministério profético. Não se esqueça, os profetas são homens e mulheres de Deus, pessoas que buscam intimidade com Deus, que trazem a palavra de Deus, que não tem medo de enfrentar reis, governantes, desde que seja para trazer a palavra de Deus. Muitas vezes, até mesmo para trazer a palavra de Deus, uma exortação para o irmão, é difícil. Mas nós temos que ter a firmeza, temos que ter o compromisso com Deus, de sermos instrumentos na mão dele para ministrar a sua palavra. Que você seja um profeta do Altíssimo, cheio de unção e capaz de realmente cumprir toda a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, meus amados intercessores. Que o Espírito Santo desça sobre a sua vida, trazendo uma unção especial para que você possa exercer com integridade, com compromisso, o ministério para o qual Deus o tem chamado. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, no nosso curso sobre ministério profético, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.